Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Toques de Despertar. Fernanda, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente mudou nosso horário costumeiro de gravação, que costuma ser de manhã. Hoje a gente está mais no final da tarde, assim, na chegada da lua. Como é que tu está te sentindo nesse novo horário? É radicalizando, né? A gente está radicalizando, gravando um novo horário, mas também nos permitindo estar mais no nosso corpo, né? Habitando mais ele, porque já é quase de noite, então a gente já passou o dia aí, né? Já deu para vir para o corpo mais do que de manhã, né? Até porque às vezes de manhã demora um tempo para o nosso espírito voltar para o corpo, né? Pelo menos no que me diz respeito. No meu também, porque por mais que eu acorde cedo, ainda tem um processo para entrar no corpo, eu preciso do cheiro de café, sabe assim? Eu preciso de uma empolgação a mais. Quem nunca, né? Quem não precisa de café de manhã tem inveja das pessoas que não precisam. Não, não tem inveja não, eu adoro um café. Mentira, não tem não. Ah, eu também adoro um café. Uma coisa que a gente conversava numa dessas trocas matinais regadas a café é sobre a importância da intimidade em todos os relacionamentos, mas especialmente no relacionamento afetivo. Que a gente está muito acostumado a ouvir falar sobre intimidade no que diz respeito ao sexo, intimidade sexual. Aliás, parece que intimidade é só sexo ou propaganda de absorvente, né? Só se fala É, intimidade relacionada a isso. No entanto, para que a gente chegue a uma intimidade sexual que nos leve a ter esse tipo de relação livre e natural com o nosso parceiro ou nossa parceira, a gente precisa antes estabelecer uma intimidade de vida mesmo, de convivência, uma intimidade que torne um relacionamento leve. No entanto, por que a gente tem tanta dificuldade de fazer isso? porque a gente tem dificuldade de falar sobre nós mesmos, né? Porque a gente tem dificuldade de falar sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos medos, as nossas angústias. A gente tem dificuldade de realmente estar presente em nós para compartilhar nós, o presente, com o outro. Se tu parar para pensar, normalmente a gente está ou no futuro, né? O que vai acontecer, de que jeito vai ser, será que vai continuar, não vai continuar, vou ficar, não vou ficar, quero, não quero. Ou eu estou no passado, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquele outro, deveria ter dito isso, deveria ter dito aquele outro, deveria ter isso, aquilo, aquele outro. Mas a gente, muito poucas vezes, a gente está no presente, né? E é no presente que a vida acontece, é no presente que a gente estabelece uma relação, né, de parceria com o outro. É no presente que eu olho nos olhos. Então, é muito fácil, né? A gente tem vários posts por aí, né? É muito fácil hoje em dia tu encontrar uma pessoa e transar com ela. É muito fácil, né? Agora, se você realmente quiser fazer amor com essa pessoa, vai demandar de você comprometimento, né? E dentro desse comprometimento vai demandar de você tempo e também vai demandar de você muita autenticidade, né? A autenticidade de estar presente, comunicar o que tu sente, comunicar o que te faz bem, comunicar o que o outro pode receber, estar disposto também para poder receber o que o outro tem para comunicar. E é assim que a gente vai criando os verdadeiros laços de intimidade que vão fazendo com que o amor se aprofunde e saiam, então, de um sexo casual, muitas vezes de um sexo acrobático, por uma relação de troca amorosa, né? Com carinho, com toque, com beijo, com descansar, né? E aí sim, gerando uma intimidade genuína. Essa questão de estar presente em todos os momentos parece fácil quando a gente escuta pela primeira vez. No entanto, é muito difícil. Acredito que principalmente para nós mulheres, que sempre, quando não só temos, trazemos mais coisas para a gente fazer, para a gente dar conta, sempre tem alguma coisa com a qual a gente está preocupada, mesmo que seja lavar roupa. Então, de repente, tá naquele momento lá com o teu marido, um momento qualquer, sentado no sofá, tomando uma taça de vinho e olhando uma série, e aí, de repente, a tua cabeça em nenhum momento tá ali. Tu não tá aproveitando aquele momento, tu tá preocupada porque tem que deixar alguma coisa pronta, porque tem que lavar roupa, porque tem que estender a roupa, porque amanhã vai ter que acordar cedo, tem que colocar o relógio para despertar. E a gente entra nessa roda viva de afazeres e nunca aproveita o presente.
Isso sem contar os filhos, né? Quando tem filho, principalmente filho pequeno, 2 filhos pequenos, um chamando de um lado, outro chamando do outro, passando o dia inteiro correndo de um lado para o outro, limpando, ajudando, arrumando, dando conta. Então, claro que a gente vai ver que hoje a modernidade, principalmente através da pandemia, né, onde as crianças muitas vezes não foram mais para a escola, onde você teve que trazer o seu trabalho para casa, onde você não tem mais o tempo de descanso para você então se resgatar, se reconectar. Parece que isso se torna ainda muito mais difícil de você estar presente na relação com o outro para gerar intimidade. E fora isso, a gente vai ver que existem ainda todas as neuroses, todas as dinâmicas ocultas que fazem com que muitas vezes você não se permita estar presente para aproveitar aquele momento de prazer com o teu parceiro, né? Como tu mesmo falou, às vezes é tomar uma taça de vinho e simplesmente tocar na mão do outro. Às vezes, quantos são os casos, gente, que eu escuto em consultório que a mulher simplesmente ela não consegue, não se permite. Hoje mesmo, eu estava atendendo uma cliente que ela está noiva, né? E eles estão tendo vários conflitos, né, dentro dessa relação. E daí, ele saiu com uma que foi assim, ó. Ele disse para ela, numa briga, né, teve todo um contexto, ele disse, talvez até o final do ano eu vá morar em um determinado bairro, né, que eles, é diferente, porque o filho dele mora naquele bairro. E ela, que é a minha cliente, olhou para aquilo e disse, não, eu não vou para aquele bairro. Para mim, o momento que você falou isso já é um término, então você já está anunciando que vai ter um término. Isso no final do ano, a gente está em junho ainda, né? E daí os dois ficaram bicudos e ela foi pro quarto. Aí ela me contando em sessão, né? E eu disse, tá, mas por que vocês não conversaram? Por que tu não vai para o mesmo lugar, né? Já que de repente pode ser uma opção e tal. E ela disse, não, porque os meus 2 últimos relacionamentos eu abri mão de muitas coisas e nesse eu não quero abrir mão. E daí eu disse, será que tu não está trazendo lixo emocional do teu passado para esse novo relacionamento e não está dando uma chance para que vocês dois juntos encontrem uma relação? E quando eu falo vocês dois juntos, é estar presente não nas idealizações ou projeções que cada um colocou. E muitas vezes estar junto, eu falei para ela, é tocar na mão dele e dizer, eu tô aqui, a gente vai encontrar uma solução juntos. Então, às vezes, o presente é só isso. É só tocar. Às vezes o presente é só olhar nos olhos. Eu tô aqui agora. É 1 minuto, são 2 minutos. Eu tô aqui contigo. Isso já gera intimidade. Isso gera uma conexão e uma força que quando vem o dia acelerado, os conflitos, quando vem os desafios, ambos podem se apoiar, ambos podem se auxiliar para que ambos possam, então, atravessar esses momentos juntos com intimidade. E como tu mesmo falou, muitas vezes a intimidade é confundida com sexualidade apenas. E a sexualidade só se torna melhor por causa da intimidade, que é essa capacidade de ser autêntica, que é essa capacidade de ter vulnerabilidade, que é falando o que você está sentindo, que é se colocando aberto e disponível, claro, para o outro, né? Se o outro é uma pessoa segura e realmente está ali para poder te apoiar nesse processo, e você também, se você se torna uma pessoa segura para o outro. Muitas vezes, desculpa só para concluir, os homens, eles têm dificuldade em se abrir com as mulheres, por quê? Porque muitas vezes as mulheres escutam a vulnerabilidade do homem e depois utilizam isso contra eles. E no momento que uma mulher faz isso, ela destrói a relação. Ainda eu falei para essa minha cliente hoje, né? Não é um relacionamento, não pode ser uma disputa, né? Não pode ser quem está certo ou quem está errado. E eu escutei isso da minha professora, da Simone Arrojo, uma frase muito interessante. A mulher muitas vezes ganha a briga, mas perde marido, perde parceiro. Quando ela quer estar sempre certa. Então, a gente precisa também querer estar disponível a aceitar o universo, o mundo, as inseguranças, as dores, os medos do outro. A gente não precisa estar certo, mas a gente pode encontrar um equilíbrio, a gente pode encontrar uma troca, a gente pode encontrar um ajuste, a gente pode negociar questões.
mas não precisa um estar mais certo do que o outro. Porque o certo é de acordo com aquilo que tu viveu, que tu recebeu de bagagem. E muitas vezes a maior riqueza é justamente o diferente que o outro traz para a relação. E isso vai gerando intimidade, porque o outro vai confiando em poder se abrir e trazer tudo que ele é, que muitas vezes é diferente de você, pelo óbvio, né? Eu lembrei agora, quando você estava falando da vulnerabilidade, da pergunta que uma participante do curso Toques de Despertar fez no nosso grupo do Telegram, e que eu gostei muito da tua resposta, que ela perguntou como é que a gente sabe quando podemos ser vulneráveis com alguém em uma relação? Quais são os sinais? Como é que a gente tem certeza? E a resposta, na verdade, é a gente nunca vai ter certeza, né? Tem alguns indícios de que a pessoa é uma pessoa segura para que você possa se mostrar, mas sempre vai ser um risco, né? A vida adulta é isso, né? É que quando a gente busca uma segurança absoluta, na verdade, não é a gente que está buscando, é a nossa criança que está buscando essa segurança absoluta, né? Então, ela está buscando de forma inconsciente ou o pai ou uma mãe. E quando a gente está na fase adulta da nossa vida, a gente precisa assumir o risco de que, opa, aqui eu posso quebrar a cara, aqui eu posso me dar mal. É assim, mas o que eu vou fazer com isso depois? O quanto eu vou crescer com isso também, né? Ok, fui vulnerável, mostrei o que eu estava sentindo, demonstrei o que eu estava sentindo. O outro não soube acolher, o outro não quis, o outro virou as costas, o outro foi embora. É um direito do outro ir. Assim como é um direito de você também expressar o que você está sentindo. Ah, mas é demais, não é demais? Isso é extremamente relativo. O que é ser demais? O que é certo? O que é errado? Não é? A gente só vai conseguir realmente ter acesso a uma intimidade se primeiro eu tenho intimidade comigo. Se primeiro eu consigo realmente acolher tudo aquilo que eu estou sentindo e poder expressar. Porque quando eu acolho, quando eu tenho intimidade comigo, acolhendo o que eu estou sentindo de verdade, sem fugir, sem negar, sem maquiar, o que acontece? Eu crio uma confiança comigo tão grande que eu não vou mais me trair. Então, se eu consigo ter essa intimidade comigo, de me acolher, de me entender, de me respeitar naquilo que eu sinto, é uma consequência básica eu conseguir criar intimidade com o outro, ou pelo menos estar disponível para criar uma intimidade com o outro, porque eu estou ali, eu estou aberta. E também para reconhecer, ok, talvez não seja o momento do outro, talvez o outro não queira, talvez, né, seja em outro momento. Aí tu vai tateando realmente, é isso que a gente está falando, né? A vida adulta de ir construindo aquilo que faz ou não faz sentido. Não, eu acho que aqui realmente não me faz bem, aqui me deixou mal, então eu vou de uma outra forma, vou por um outro caminho, vou de um outro jeito. E assim a gente vai se descobrindo e gerando intimidade, se tornando uma pessoa segura para nós e, consequentemente, uma pessoa segura para o outro, para que essa intimidade possa ir se desenvolvendo. É estar em nós. Sabe que me parece que a gente tem tanto pavor de se expor, vamos falar se expor entre aspas, de se mostrar, que a gente nem mede o que de tão grave pode acontecer se eu expressar os meus sentimentos aqui. Eu vou morrer, nunca mais vou conseguir me recuperar, vou passar uma vergonha absurda, pública para o mundo inteiro. Às vezes não, às vezes a gente não tem nem a medida do que aquilo poderia significar se desse tudo errado. E a gente já parte do princípio, não vou me mostrar porque aqui eu estou segura. Isso são neuroses infantis, né? E são dores herdadas do nosso sistema familiar. Então, sempre é aquela coisa, olha para o teu sistema familiar, enxerga o que aconteceu ali atrás com as mulheres da tua família, você vai ter um mapa muito claro de como você vem se comportando na vida. Se as mulheres ali atrás, no teu sistema, não tiveram a chance, a oportunidade, o conhecimento, a disponibilidade de se mostrarem vulneráveis porque tinham que ser fortes, porque tinham que dar conta. Ainda hoje também escutei uma cliente minha contando que a bisavó dela, olha só, gente, a bisavó perdeu o marido na Itália com 8 filhos pequenos e veio para o Brasil sozinha, com 8 filhos pequenos. Te pergunto, essa mulher
teve chance de expressar os seus sentimentos, teve chance de ser vulnerável, essa mulher teve chance de ser feminina? Não teve. Então, imagina que a gente é fruto disso. Então, de um jeito ou de outro, a gente capta, a gente conecta, a gente se identifica com essa força ancestral dentro de nós. Então, é claro que, além das barreiras, né, que nós tivemos na nossa infância, em função da nossa criação, daquilo que aconteceu na nossa infância, muitas vezes da indisponibilidade do nosso pai, da nossa mãe, que não é um erro, contudo, é um fato, aconteceu, a criança assimilou assim, muitas vezes não foi o que aconteceu, mas foi como ela registrou o que aconteceu, né? Isso tudo vai formando uma identidade que quando chega na fase adulta, a gente vai agindo tão de forma automática que a gente já não pensa mais. E muitas vezes, uma boa forma da gente identificar o quanto a gente está sendo ou não vulnerável é aquilo que me incomoda no outro, é aquilo que eu critico no outro. Eu fiz ainda um post agora há pouco sobre o desconforto do amor, né? E é muito isso. A gente não se enxerga, mas a gente enxerga melhor o outro, daí a gente começa a julgar e a criticar o outro. É aí um bom espelho para a gente reconhecer que tudo aquilo que eu critico, que eu julgo, que eu nego no outro, também é uma parcela minha, mas que muitas vezes eu não quero assumir a responsabilidade. Ai, o outro é frio comigo. Quando você vai analisar, onde está a tua frieza? Ai, o outro é muito acelerado comigo. Quando você vai analisar, onde é que você está sendo tão acelerado assim na sua vida? Ah, o outro é desconectado. É muito fácil a gente olhar para o outro e julgar, porque o tempo inteiro a gente está muito fora de nós. A gente está muito fora de reconhecer o que de fato a gente está sentindo e de compartilhar o que de fato a gente está sentindo. Mas e aí, como é que a gente vai compartilhar o que a gente está sentindo se na maioria das vezes a gente nem sabe o que a gente está sentindo? Porque nós não fomos ensinadas e acostumadas a ter contato com as nossas emoções, nossos sentimentos, e muito menos a vivê-los, porque é sempre um eterno. Ah, eu tô triste. Ah, não, se tu tá triste, hoje eu mereço, vou comprar. Ou, ai, vamos sair para beber e conhecer uns caras, porque não pode ficar triste. Então, a gente não tem intimidade com os nossos sentimentos. Como é que a gente vai expressar? É exatamente isso. Se eu não consigo estabelecer uma relação de intimidade comigo, de reconhecer, estou sentindo isso e admito que estou sentindo isso, como é que eu vou criar uma intimidade com o outro, permitir que o outro realmente me enxergue na minha vulnerabilidade, nas minhas ditas, entre aspas, fraquezas, mas que não são fraquezas, são autenticidades, porque estamos aqui na vida, né? Ninguém tem só sentimentos bons o dia inteiro. Não dá, porque a gente atravessa muitas questões ao longo do dia. Então, talvez o primeiro passo aqui que a gente precise reconhecer é parar de mentir para a gente mesmo. Parar de mentir que está tudo bem, parar de mentir que não foi nada, com pequenas coisas do dia a dia, sabe? O quanto a gente foge de falar a verdade, sabe? Às vezes é numa mensagem, às vezes hoje muito na área digital, a gente está muito na mensagem, né? E a clássica é: tô saindo de casa e não tô. Sabe assim? Tô chegando e não tô. Então, o quanto a gente conta mentiras pra gente e daí a gente quer a autenticidade do outro. E daí, às vezes, quando o outro vem com muita autenticidade, eu digo: ai, não, é muito pra mim. Porque tu não consegue ser autêntica, tu não consegue nem ser verdadeira com você, vai ser verdadeira com o outro. Você mente pra você o dia inteiro. Ai, não vou tomar um suco. Na verdade, ai, tomei só um golinho. Sabe assim? Ai, não vou beber hoje. Eu conto assim: não, não bebi. Mas na verdade, tu bebeu 2 golinhos. Tu admite, então eu bebi 2 goles? Não mente para você. Essa é a base. Como que a gente quer criar relações de intimidade com outra pessoa, relações que realmente você possa se mostrar em todo o lixo que tu carrega emocional, né? Mas também em toda a luz que tu tens pro outro. A gente tem muita dificuldade por causa das vergonhas. Ai, se o outro me vê assim, então ele não vai gostar de mim. Se o outro souber que eu sinto isso, então, nossa, o outro vai embora, não vai gostar de mim ou vai me rejeitar. Dores infantis. Você não está pagando o preço de ser adulta e de suportar, sustentar tudo aquilo que acontece dentro de você. Então, quando a gente suprime isso, quando a gente inibe isso, quando a gente nega isso, o que acontece? Chega um momento que estoura. E quando estoura, normalmente a mulher vai para o drama. E o que é o drama? É fugir da realidade.
O que é o drama? É não encontrar solução. É simplesmente culpar o outro pelos sentimentos que você está tendo, que muitas vezes tu não quer nem acessar, porque tu não está reconhecendo que são teus, tu está identificando que foi o outro que te causou. Sem contar que é exaustivo levar uma relação em que você não pode se deixar mostrar como é. Que você está sempre tentando mostrar aquele serzinho de luz que você tem em parte, mas que não é o todo. Então, ficar escondendo isso, um relacionamento durante anos, eu não consigo nem imaginar o tamanho do desgaste emocional que pode causar. Gigante, é gigante. Eu atendo isso todos os dias no meu consultório, com homens e mulheres que não conseguem nem falar de coisas simples, de como gosta na cama para o seu parceiro. Para o seu parceiro não consegue, do quanto sente falta. Sabe qual que é a maior dificuldade que eu vejo, assim, é o quanto a pessoa tem dificuldade de falar o que ela precisa na relação. Sabe, eu preciso de um toque, eu preciso de um carinho, eu preciso que você me ouça, eu preciso que você me veja, eu preciso. Ah, mas eu falo e ele não me escuta. Bom, se você está numa relação que já ultrapassa pelo menos aí uns 6 meses e ele não te escuta, reveja então com quem você está. E também reveja como você comunica, de que forma tu comunica isso. Tu comunica de uma forma gentil, de uma forma delicada, ou tu comunica isso de um ponto de carência, cobrando o outro. Então, a gente sempre tem 2 pontos. E a gente tem que estar sempre observando de qual ponto que eu estou absorvendo aquela informação e de qual ponto eu estou comunicando aquela informação. Às vezes eu estou comunicando de um ponto tão de carência e você não está se dando conta que é de um ponto de carência que você está cobrando o outro. Ou está controlando o outro, determinando como o outro tem que agir. Você não é pai nem mãe do outro, como é que você vai determinar como o outro tem que fazer para você? Uma coisa é cobrar, outra coisa é exigir, outra coisa é comunicar, outra coisa é ser claro, tá? Mas o que está acontecendo aqui? Só vamos entender. É possível, não é possível? Vamos negociar. 2 adultos negociam, 2 adultos se comunicam para que as coisas possam fluir. E aí ir criando intimidade. Olha, eu não sei lidar com isso. Talvez hoje uma das grandes bases da relação é a comunicação. Talvez não, sempre foi. A comunicação. E o quanto as pessoas não sabem mais se comunicar. Se até no WhatsApp você já tem áudio para você acelerar a voz do outro, realmente você está disposto a ouvir o outro? Você realmente está disposto a falar com assertividade, com clareza? Você falou sobre o sexo acrobático, e eu lembrei de um pedaço de um podcast que eu escutei, que ela falava assim que um grande problema das mulheres atualmente é que a gente encara o sexo como sexo para a conquista, cheio de performance e preocupado em como fazer, e posições, e não sei o quê. E quando passa essa fase do sexo pela conquista, que vem esse sexo, então, com intimidade, realmente, a gente fica perdida. A gente não sabe como agir. Como é que é, afinal, esse sexo que exige intimidade? É um sexo que exige conexão. É um sexo que exige autenticidade. É um sexo onde a mulher não minta para ela que ela teve orgasmo. Lembra que eu falei ali em parar de mentir? Exige que a mulher não minta para ela quando ela não está afim, só para satisfazer o cara. Exige que a mulher não minta para ela quando ela está afim e vá pedir isso. Ou pelo menos insinuar, seduzir o seu parceiro para que esse movimento possa acontecer. Exige que a mulher não minta o que ela está sentindo. Se ela tem vontade de fazer ou de pedir algo na cama para o seu parceiro, que ela se permita se comunicar. Exige que a mulher não minta os seus gemidos, porque o que encanta é a autenticidade, é o quanto um se entrega para o outro. Naquele momento que é presença. E que exige também aquele olho no olho, aquela conexão, que vai conectando com a alma e não apenas com o corpo, mas com todo o conjunto que está ali se apresentando, porque é uma troca muito especial que existe no sexo. Só precisa realmente essa conexão para que o sexo não se torne só sexo, se torne também intimidade. Né? Gente, a gente já sabe que sexo não segura relacionamento. É bom, claro, precisa ter, é um elemento,
Mas sexo por sexo não segura relacionamento. O que segura, não é nem segura, né? Mas o que estrutura uma relação são elementos que também contêm o sexo, que é um dos pilares. E a gente sabe que respeito, intimidade são fundamentais. Se você não tem respeito, intimidade, comunicação, admiração pelo teu parceiro, você vai criar um sexo como? Ele para de existir? Quantas são as mulheres que eu atendo em consultório que começaram com a sua vida sexual maravilhosa e hoje em dia um não procura mais o outro? Ou tem ai não, o sexo ainda segura a relação. Segura, olha a palavra, segura, que absurdo, gente. Nada tem que segurar uma relação. A pessoa, ela fica se ela quer, se contém elementos que justifiquem ela ficar. E principalmente elementos que tragam essa leveza, essa autenticidade. Porque, gente, assim, ó, todo mundo vai fazer merda dentro de relação. Todo mundo, porque não tem ninguém pronto, sabe assim, ninguém iluminado que vai se relacionar com outro iluminado. Não existe isso. A gente vai fazer merda na relação porque o outro vai despertar isso na gente. A questão é, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou conversar com isso? Como que eu vou reagir diante disso? Que essa é a beleza, essa é a maravilha, essa é a fluidez. Às vezes a gente vai discutir mesmo. Vai ter um pequeno quebra-pau ali. Mas não é para agredir o outro, para machucar o outro, para usar a vulnerabilidade do outro dele. Jamais, gente. Isso só distancia. Mas é colocar para o outro, olha, me senti assim, me senti daquele outro jeito. E o outro, então, vai comunicar, olha, me senti assim também. O que a gente pode fazer com relação a isso? Muitas vezes uma discussão, uma briga, ela vem para trazer clareza, se bem conversada, se bem exposta. Não porque um está buscando ser mais certo do que o outro. A minha verdade é melhor do que a sua. A minha certeza é melhor do que a sua. Gente, isso é cabo de guerra. Não tem ganho. Só tem perda aí. Quem se identificou com essa questão de intimidade, tiver alguma pergunta, comentário, manda para a gente. Pode ser aqui nos comentários do YouTube, pode ser no contato @fernandamedeiros.com, pode ser mandar um direct no Instagram @fernandamedeiros.despertar. A gente sempre fica muito feliz quando recebe as manifestações de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, acionar o sininho para ser avisada, porque sempre tem bastante conteúdo do que a gente vê, do que a gente percebe e traz para compartilhar, porque é no compartilhamento que nós mulheres conseguimos evoluir cada vez mais. Fer, muito obrigada e tenha uma boa noite. Obrigada, Adri. Tenha uma boa noite para vocês. Compartilhem, nos sigam em todos os nossos canais. Logo, logo a gente já vai estar lançando novos cursos, então não percam de nos acompanhar, não percam timing para participar dos cursos que a gente está estruturando, porque com certeza eles vão ser cada vez mais transformadores para vocês. Um beijo!